Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vim trazer vocês aqui pra me ajudar a dobrar essas trouxas de roupa. Ó aqui, ó. Isso é tudo roupa lavada, gente. Porque assim, de tempo em tempo, eu tiro a roupa todinha do guarda-roupa pra lavar. Porque fica muito tempo guardada, fica com aquele cheirinho e tal. Aí eu tiro tudinho pra lavar, tá tudinho aqui, ó. E agora eu vou ter que dobrar tudinho. E aproveitei que eu vou ficar aqui um bom tempo dobrando roupa. E decidi conversar um pouco com vocês. Contar uma história, alguma coisa que aconteceu comigo. Já faz algum tempo, mas pelo título aqui do vídeo vocês já perceberam o que é. Gente, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Se você caiu aqui de paraquedas, tá vendo esse vídeo, achou que vai ser um tema legal, você se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Deixa comentário que eu dou coraçãozinho. Se tiver alguma questão que eu possa responder, vocês podem deixar nos comentários também, que eu prometo fazer o meu máximo pra responder. Gente, eu ainda não atingi, pra quem perguntou, eu ainda não atingi as 4.000 horas. Eu comentei num vídeo há uns tempos atrás que eu achava, gente, que eu já tinha atingido. Porque pelas minhas contas, da quantidade de visualizações, de minutos assistidos, já tinha batido. Mas na realidade eu ainda não tinha batido. E como eu sou nova nessa área, né? Eu criei o canal em 2016, porém eu só comecei a gravar há pouco tempo, né? Aí eu não sabia que eu ainda não tinha atingido as 4.000 horas. O Biel tá ali com a Emily pra mim poder conseguir fazer isso aqui. E aí, por conta disso, eu achei que tinha atingido. Eu falei pra vocês que só faltava completar os 1.000 inscritos. Não, na realidade, eu falta completar as 4.000 horas. Então, quanto mais vocês assistirem o vídeo, mais chance eu tenho de atingir as 4.000 horas e me tornar um YouTube de verdade. Porque por enquanto, gente, YouTube como é que se diz? As pessoas não... da minha família diz que eu sou uma doida, né? YouTuber não, sou só uma sem juízo. Bom, mas é isso. Eu vou começar a dobrar aqui as roupas e vou falando com vocês. Vou contando o que aconteceu, como foi, como eu passei tudo aquilo, tá bom? Eu tô usando a própria trouxa aqui de roupa pra conseguir segurar aqui o celular pra falar com vocês. Bom, gente, tudo começou no ano de 2017, no mês de outubro. Eu vou até colocar aqui pra vocês, ó, o meu teste de gravidez e meu exame, né, na dia que eu tava grávida. Eu sentia, porque tava as coisas muito estranhas acontecendo. Meus seios estavam doloridos e eu não tinha dor nos seios pra menstruar, né? Eu comecei a sentir umas cólicazinhas, umas pontadazinhas e nada da menstruação descer. Então, eu decidi fazer um beta. Então, gente, primeiramente, eu não cheguei a fazer nem teste de farmácia, eu fui direto no beta. E eu contei lá pra menina até, eu tava super animada, que eu tava tentando engravidar e que eu queria muito, mas não sabia. Ainda tava recente, eu ainda não tava com dias de atraso. Apesar de eu estar com aquela cólicazinha, não era período ainda, faltava ainda 4 dias pra minha menstruação descer. Mas eu tinha a sensação que eu tava grávida. Então, no dia 10 de outubro de 2017, eu fui fazer o exame do beta, né? E quando eu fiz o exame, assim que eu cheguei pra pegar o resultado, porque eu fiz, e ela disse, de 9 horas você vem buscar o resultado. Eu fiz cedinho. Aí de 9 horas eu cheguei lá pra pegar o resultado. Quando eu cheguei pra pegar o resultado, ela já tava rindo. Ela disse, você conseguiu. Aí eu fiquei toda feliz, toda contente, bem realizada. Nessa época, eu e o meu ex-marido, a gente realmente tava tentando. Não foi que nem a do Gabriel, que ele não queria. Foi assim, a gente realmente tava tentando engravidar. E eu já tava fazendo um tempo e não consegui. Mas dessa vez eu senti alguma coisa diferente. Eu senti que eu tava grávida. E aí, eu fui pra casa toda feliz. Nesse período, eu tava morando aqui em Mamanguape. E o meu ex-marido, ele morava em Natal com a mãe dele. Então, eu mandei mensagem pra ele e disse que eu tava grávida. Já tava toda eufórica, contei no Face pra todo mundo. Coloquei lá o meu teste positivo, meu beta, meu exame positivo. Toda contente, toda animada.
E nisso, o meu ex-marido completava no dia 18 de outubro, né? Ele é dia 18 e minha avó é dia 24. Aí eu preparei uma surpresa pra ele. Ele não veria no dia 18, não, ele ia vir no dia 18. Gente, é tão difícil de lembrar porque já faz algum tempo. Ficou tudo certo pra ele vir no dia do aniversário dele, passar o aniversário dele comigo, com a filha, porque, enfim, né? Aí eu preparei uma surpresa pra ele, eu fiz uma torta de chocolate, eu fiz a sobremesa favorita dele, eu fiz o almoço que ele gostava, ele gostava muito de lasanha de frango com molho branco. Eu fiz tudo, gente, tudo que ele gostava. E ele não veio. E ele também não ligou, não disse nada. Eu fiquei no maior vácuo do mundo. E o que tá acontecendo? E aí eu tentei ligar pra ele, tentei falar com ele, mas ele não me atendeu, né? O telefone dele só dava desligado. E aí eu liguei pra mãe dele e a mãe dele disse: "Ah, ele saiu com um amigo dele e foi pra tal canto comemorar o aniversário dele." Gente, eu fiquei passada porque ele tinha combinado de passar o aniversário dele comigo, né? Com a nossa família. Tipo, ele não me deu bola nenhuma, não foi capaz de me dizer: "Olha, eu vou sair com meus amigos e não vou mais pra ir." Ele não me disse nada. Nisso eu já fiquei puta da vida. Ele só veio ligar pra mim no dia 19, no dia seguinte, pra explicar que tentou falar comigo. Eu disse: "Não, não tentou não. Porque se tivesse tentado, tinha falado. Se eu conseguir falar com sua mãe, como é que eu não conseguiria falar com você?" E ele disse que tentou pelo celular da mãe, Enfim, eu me estressei bastante, gente. Eu tive muita raiva. Mas passou-se e, assim, eu disse a ele: "Ah, pois nem venha mais, porque eu não quero nem você na minha porta." E ele disse: "Deixe de ser brava, deixe de coisa e tal." Porque pra ele nunca deu importância pra isso, sabe? O aniversário dele era importante pra ele passar com os amigos. Nunca foi importante passar com a família. Bom, enfim, não vamos entrar nesse assunto. Mas o que eu sei, gente, é que ele não veio. Na mesma noite do dia 19, eu tive um sonho, no qual eu acordei em pranto, gente. Eu acordei chorando muito. E é algo que, tipo, aquele sonho que te assusta tanto, que você começa a chorar dormindo. Foi isso. Eu comecei a chorar dormindo e acordei. Chega, eu soluçava e eu soluçava alto. Emily estava dormindo do meu lado. Ela acordou na mesma hora e perguntou: "Mamãe, o que foi? O que foi?" Foi o bebê, o bebê, o bebê. Ela achou que eu tava tendo contração pra ganhar neném. Ela não sabia que demorava pra caraca pro neném nascer. E aí, gente, eu expliquei: "Não, mamãe teve um pesadelo que doeu muito no meu coração, que me deixou muito medo, me deixou triste." Eu fiquei apavorada, gente, com o meu pesadelo. Apavorada, eu chorei horrores. E aí, eu liguei pra minha sogra nessa época. Eu liguei pra ela, era 4 horas da manhã, gente, quando eu liguei pra ela. 4 horas da manhã, eu liguei. Aí, ela pegou e disse: "Mulher, fica calma, relaxa, não vai acontecer nada, vai dormir, descansa, não se aperreie, foi só um pesadelo, né?" Ela tentou me convencer a ficar tranquila. Mas, gente, eu tive um medo nesse sonho, mas foi um medo que não foi normal. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque barulho. Bom, gente, aí, como eu tava dizendo, esse sonho eu tive um medo muito grande. Foi como se tivesse tido um susto muito forte. E eu chorei durante muito tempo, eu não conseguia me acalmar, eu me tremia. E sabe qual foi o sonho, gente? Eu sonhei que eu tava dentro da minha casa, exatamente no quarto, e eu escutava um barulho muito forte. E eu ia em direção ao barulho, que era da cozinha. E tinha uma pessoa, tinha arrombado a porta da minha casa. Era uma pessoa, um homem magro, alto. E aí esse homem, quando me via, ele começava a apertar meu pescoço, me sufocando, queria me, assim, apertando com força mesmo. Só que ao mesmo tempo que ele apertava o meu pescoço com toda a força do mundo, ele, na minha cabeça, eu não consigo tirar esse sonho da minha mente nunca. Eu vou carregar esse sonho comigo pro resto dos meus dias, porque foi algo tão forte na minha cabeça. Aquela pessoa não estava querendo me fazer mal.
Aquela pessoa não estava apertando meu pescoço para me machucar, para me matar. Aquela pessoa estava apertando meu pescoço para matar o meu bebê, para matar a vida que estava dentro de mim. Ela estava empenhada em sufocar o meu filho, entendeu? E eu pedia, eu implorava, por favor, não mata meu filho, por favor, por favor. E aquela pessoa continuava apertando, entendeu? E foi quando eu acordei chorando, eu liguei pra minha sogra, ela disse que foi só um sonho, tentou me acalmar. Eu só sei que eu só consegui voltar a dormir, eram as 5 horas, 5 e meia, mais ou menos, por aí. E aí eu dormi até um pouco das 8 horas da manhã, porque eu tinha muita encomenda, gente. Nesse período, eu tinha muita encomenda. Graças a Deus, nesse exato período, eu tava com muita encomenda de festa, tinha muita encomenda de centro de mesa, muita encomenda de biscuit, muita encomenda de personalizado. Eu tava num corre-corre danado, eu tava dormindo pouco, muito pouco, eu tava dormindo muito tarde e acordando muito cedo. Mas nesse dia eu conseguia, eu como tava cansada de ter passado uma noite dessa, uma madrugada dessa, né, eu acordei, era 8 horas. Me levantei e fui fazer as minhas coisas que eu tinha pra fazer. No dia eu tava fazendo biscuit, então eu fui fazer uns biscuits de umas clientes. E, gente, ó, abstrai. Isso aqui quando eu tava grávida, pra não apertar minha barriga, eu peguei tuc com a tesoura. Mas foi só aqui, que eu gostava desses shortinhos pra dormir. E aí eu fui fazer as coisas que eu tinha pra fazer e tentei relaxar e esquecer do sonho. E nisso passou-se um pouco do horário do almoço. Eu tinha acordado esse horário, eu tomado café com a minha filha. E aí passou-se um pouco do horário do almoço. A minha avó chegou aqui na minha porta perguntando: e aí, vocês já almoçaram? E foi que eu vim me lembrar, porque eu me foquei no trabalho e vim me lembrar que a gente não tinha almoçado. E já era quase 3 horas da tarde. Aí eu disse: não, a gente não almoçou. Eita, a gente não almoçou. E a minha filha não é boa de comer, então também ela nem pediu comida, né? E aí eu me levantei, esquentei a comida e coloquei a comida dela, coloquei a minha e fui comer. Quando eu tava na mesa, que eu sentei na mesa pra comer com ela, gente, eu comecei a sentir umas cólicas. E eu, isso é estranho, porque apesar das pessoas dizerem que algumas mulheres têm cólica na gestação, eu até tive na gestação do Gabriel, eu não tive na de Emily. E pra mim a referência era a de Emily. A minha referência era a gravidez de Emily. Então quando eu comecei a sentir cólica e eu não sentia, eu já fiquei assim, meio, tá errado. Então, eu terminei de comer e aí eu fui no banheiro fazer xixi, porque você sabe como é gestante, né? Mija a cada 5 minutos. E aí eu fui no banheiro fazer xixi. E quando eu terminei de fazer xixi, que eu me sequei, aí o papel, eu não vou colocar porque é muito feio, gente, mas eu tenho foto até do papel, porque eu tirei foto e mandei pra minha sogra desesperada. O que tava acontecendo? Mandei pra minha mãe também. E eu passei e o papel e saiu uma borra, como fosse borra de café, marrom, aquele sangue marrom. Saiu, e aí eu me aperriei, porque eu nunca tive sangramento na gravidez da Emily. Não, eu tive, minto, desculpa, gente. Eu tive um sangramento na urina, não foi sangramento de tipo, ai meu Deus, coceira no nariz. Não foi sangramento tipo menstruação, foi que eu fiz xixi e teve sangue e eu fiz exame e eu tava com infecção urinária. Mas quando eu passei o papel que sangrou, eu me desesperei. Eu disse, não, é o meu sonho vai acontecer, é o meu sonho, e agora? E aí me agoniei, liguei pra minha sogra, liguei pra minha mãe. Gente, nessa hora eu senti que eu já tava perdendo meu bebê e eu me aperriei bastante. E aí a minha sogra disse, vai pro hospital. E minha mãe disse, vai pro hospital. Mas na hora de ir pro hospital, não tinha ninguém pra ir comigo, né? Eu tinha que ir só. E não dá, se eu estava perdendo, eu não queria ir de moto. E eu não tenho carro. E como meu marido não estava aqui, né, na época, ele não estava aqui. E aí eu fiquei, e agora? E aí minha mãe entrou em contato com uma amiga dela, pediu pra amiga dela ir comigo pro hospital. E encontrou em contato com outro amigo, para o amigo dela levar, porque o amigo dela tinha carro.
E aí ele me levou pro hospital, pra maternidade daqui. Aí a minha mãe ligou pra amiga dela, ela veio pra cá com um rapaz do carro, né? Que era amigo também da minha mãe. E vieram me pegar e levar pra maternidade. Quando eu cheguei na maternidade, aí faz aquele interrogatório que ele sempre faz. Pergunta quantas gestações eu já tive, que era, no caso essa era a segunda. Perguntar se eu já tive algum aborto, eu não tinha tido, né? Então, pergunta todo o repertório, né? De tudo que você vivenciou e viveu. Você preenche um currículo. E depois disso, eu fiquei esperando ainda algum tempo até ser atendida. E quando finalmente eu fui atendida, o médico fez todo um questionário. E finalmente, quando eu fui atendida, o médico fez todo um questionário, perguntou tudo. E depois, ele foi fazer o toque, né? Pra ver se o colo do útero tava fechado. Quando ele fez o toque, ele disse, olha, o colo do útero tá fechadinho. Mas realmente tá havendo uma perda de sangue. Quando ele mostrou a luva, ele fez, mas realmente tá havendo uma perda de sangue. Ele mostrou a luva. Gente, o sangue na luva já não era mais marrom. Era um sangue vermelho, tá? Já era um vermelho vivo. E eu fiquei arrasada. Aí, quando eu saí de lá, de dentro do consultório, ele me entregou um pedido pra mim fazer uma ultrassom. E perguntou, olha, você tem, na época, agora a maternidade já tem ultrassom, mas nessa época ela não tinha máquina de ultrassom. Então ele perguntou pra mim, você tem como fazer essa ultrassom? Você faz ela e traz ela amanhã? E, gente, ele também me receitou ficar de repouso absoluto. Ele disse, olha, você só levante da cama pra ir ao banheiro, né? E só. Porque se você ficar levantando da cama, eu não sei o que pode acontecer, eu não sei o que está acontecendo. Então é melhor você ficar de repouso absoluto. Ele não passou medicação alguma, gente. Ele não passou nenhuma medicação pra segurar, nada. Ele simplesmente pediu a ultrassom e mandou eu ir pra casa. E ficasse de repouso absoluto. Nesse período eu liguei pra minha sogra, eu liguei pra minha mãe, eu liguei pro meu pai. Em primeiro eu liguei pro pai da criança e ninguém, gente, ninguém tinha o dinheiro pra mim fazer a ultrassom. Ninguém. Eu me frustrava mais ainda, porque eu não via a possibilidade mais do meu bebê estar vivo. Eu não via mais essa possibilidade, porque ninguém tinha o dinheiro para mim fazer a ultrassom. O médico havia pedido para mim fazer o mais urgente possível e voltar para mostrar ele. E eu não ia fazer porque não tinha. Então, eu fiquei muito triste. Tentei ficar de repouso. Mas ao mesmo tempo que eu tentava ficar de repouso, gente, aqui as pessoas não acreditavam em mim. Não que eu estivesse mentindo, mas, tipo, não dava o devido valor. Tipo, entendeu? Na realidade, só quem queria mesmo, acho que quem queria muito esse bebê era eu, a minha filha. Algumas pessoas tanto fazia assim, eu ter como não ter, e para outras elas não queriam, tá? Eu não vou dizer nome, claro, porque são pessoas da minha família e não vale a pena, né? Mas eu cheguei a escutar, ah, menina, é vontade de Deus, deixa descer pelas tuas pernas. Eu escutei isso, gente. Eu escutei, ah, que repouso que nada, ela tá com preguiça. Ela tá inventando esse negócio de repouso pra não levantar da cama, porque ela é uma vagabunda preguiçosa. Eu escutei isso. E foi muito difícil, gente, muito difícil saber que eu não tinha apoio, que eu ia perder o meu bebê. Porque ninguém tava querendo me ajudar. Assim, gente, eu sei que eu tentei fazer o meu melhor no repouso, mesmo sem ter repouso, porque eu tinha uma filha pra cuidar, eu tinha 1001 coisas pra fazer, e eu ficava muito triste, eu ficava muito frustrada, porque as pessoas não estavam me ajudando, né, mesmo sabendo da minha condição. E nisso se passou-se 2 dias, gente, eu sangrando, sem conseguir fazer a ultrassom. A minha sogra sempre foi uma pessoa que me ajudou
muito, muito mesmo. Ela é o tipo de pessoa que você precisar, ela lhe estende a mão, ela não lhe abandona. E então ela arrumou o dinheiro com uma pessoa emprestado, né? E ela não só arrumou o dinheiro, não só para fazer minha ultrassom, mas ela arrumou o dinheiro da ultrassom. Ela arrumou o dinheiro para vir me buscar na Paraíba. Ela arrumou o dinheiro para comprar as medicações que a médica passou quando eu cheguei em Natal. Quando eu cheguei em Natal, a gente foi direto. Eu cheguei de noite, eu não cheguei cedo, não. Aí no outro dia, a gente foi para uma clínica fazer a ultrassom. Isso se passou 3... Não. Foi 2 dias. Não, foi 3 dias para ela conseguir o dinheiro. E eu vim fazer a ultrassom no 4º dia. E aí, no 4º dia, fui fazer a ultrassom. Quando eu entrei lá na clínica, eu entrei já com, tipo, não tá mais aí. Já passou. Eu não poderia passar 4 dias sangrando e meu bebê tá bem. Então eu fiz a ultrassom, né? Como era pela data da minha menstruação, da minha outra menstruação, ele, segundo as contas da médica, ela fez a transvaginal. Ela não fez aquela da barriga, porque ela disse que não daria pra ver. Seria feita a transvaginal, porque o bebê tava muito pequenininho ainda. A menina apareceu aqui com o Gabriel, porque ele tinha tirado a fralda pra mim colocar. Bom, aí, gente, ela fez a transvaginal, né? E quando ela colocou lá, que ela começou a procurar, ela achou o feto, né? Que eles chamam assim de feto. Então ela achou o bebezinho. E aí ela disse: nossa, tá menor do que o que a gente esperava. Porque pelas contas, de acordo com a minha menstruação, eu deveria estar com 6 semanas. E o bebê, o feto, estava com 5 semanas, né? E aí ela disse: olha, aqui o feto está menor, eu acho que você deve ter errado a data da sua menstruação. E eu disse: não. Gente, eu acompanhava a minha menstruação pelo aplicativo, eu não tinha como ver data errada, porque sempre que a menstruação chegava eu já marcava lá, entendeu? Então não tinha erro. E aí eu disse a ela: não, doutora, eu faço a minha menstruação certinho pelo aplicativo, não tem como haver erro. Ela disse: mas o bebê aqui está, o feto aqui, ela falou o feto está de 5 semanas. E aí ela começou a procurar o coração, pra ver se dava pra escutar o coração. Ela disse: olha, como ele tá muito novinho, talvez não dê pra gente escutar o coração, pra gente ver o coração. E ela começou a procurar o coração bater, né? E não encontrou. Até a assistente dela disse: batimentos cardíacos. Aí ela disse: não, a gente ainda não escutou o coração do neném. Não deu pra escutar o coração do feto. Aí ela disse: olha, mãe, tá ausente os batimentos. Porém, como você só tá de 5 semanas, eu acho que a gravidez está recente. Então eu faço o seguinte: na próxima semana você venha pra gente fazer novamente essa ultrassom e ver, né? E ver se evolui ou se a gestação parou, se o feto parou de se desenvolver, por isso a data não tá batendo para o tempo que ele tá, né? E aí eu disse: tá bom, mas antes de sair ela olhou, ela disse: qual é a medicação que você tá tomando pra inibir o aborto? E aí eu disse: doutora, o médico não passou nada. Ele tava esperando ver a ultrassom para poder me dizer a medicação que seria prescrita, o que é que eu ia fazer. Aí ela olhou assim, ela disse: eu acredito que ela pensou que ele já deveria ter passado quando ele viu o sangramento, entendeu? Mas ele também, ao mesmo tempo que ele deveria ter passado, ele não deu muita bola para a situação em si, né? O que eu sei, gente, é que eu saí de lá com uma ultrassom escrito que não há ausência de batimentos cardíacos. E fui direto para a maternidade para mostrar uma médica, para ela passar a medicação, para ver o que ia ser feito, né? Eu queria ser feito. Quando eu cheguei lá, gente, eu acho que tudo é perspectiva, né? Até agora eu só me senti para baixo porque as pessoas só me colocaram para baixo, com seus comentários, com tudo que elas diziam. Ninguém me deixava pensar que havia uma possibilidade de melhora, né?
E quando eu cheguei lá na maternidade, não foi diferente. Gente, a médica que me atendeu uma médica e me atendeu uma estudante, né? E foi muito difícil a forma como ela falou. Ela olhou lá minha ultrassom e disse: esse aqui tá morto. Vou passar a medicação pra você, mas você compra se você quiser, porque com 5 semanas sem batimento cardíaco, esse feto não se desenvolveu, tá morto. Gente, eu saí de lá chorando muito, 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 muito mesmo. Eu não conseguia parar de chorar. Ela me colocou em repouso absoluto novamente. E dessa vez eu consegui seguir o repouso absoluto porque a minha sogra, né? Eu tava na casa da minha sogra me deu total apoio. Ela cuidou super bem de mim. Ela, tipo, levava comida pra mim na cama e eu só levantava pra ir no banheiro. E quando eu cheguei em casa, eu chorei. O meu ex-marido não era uma pessoa compreensiva, ele não foi de me ajudar, ele não procurou, gente. Quando eu liguei pra ele pra dizer que eu tava perdendo, que eu precisava fazer uma ultrassom com urgência, ele tipo disse: não tenho dinheiro. E pronto, não se preocupou nem em procurar saber se tinha um amigo que podia emprestar, se alguém podia ajudar, nada. A minha sogra que correu atrás, porque pra ele, ó, ele sempre foi isso. E desde que eu tinha chegado, ele só fazia beber. Todos os dias. Ele saía pra beber com os amigos e eu ficava lá de repouso, correndo risco de perder, né? Que eu já tava perdendo, né? Mas era só isso. E pronto. Gente, tem uma coceira no nariz que eu tenho horror, né? É uma alergia que não é brincadeira. E aí, gente, eu fiquei mais 2 dias. 2 dias antes de eu voltar pro hospital, né? Eu voltar pra maternidade. No segundo dia, não, no primeiro dia que eu tava em casa, que foi quando a minha sogra comprou a medicação, antes de eu conseguir fazer o uso da medicação, eu tive uma discussão com meu marido, né? Por um motivo que não vale a pena contar. Mas a gente teve uma discussão e quando eu fui no banheiro, saiu os pedacinhos, tipo carne, sabe? Carne mesmo, não era aqueles pedacinhos, tipo aquele sangue vermelho, tipo coagulado, não. Era pedacinhos tipo de carne. Eu saí do banheiro com um saquinho na mão de carne, chorando muito. Eu me lembro de eu estar chorando bastante, mostrando pra minha sogra o que tinha acontecido. E aí a minha sogra dizia pro filho dela: e aí, tá satisfeito? Você tinha que discutir com ela, tá satisfeito? Era isso que você queria. E, gente, foi muito difícil. Eu chorei muito. E aí eu dei ali pro perdido. Eu fiz uma postagem no Facebook nessa mesma instante, dizendo que eu tinha perdido meu bebê. Que tinha sido muito difícil pra mim, e postei lá, né? Aí, quando foi no dia seguinte, pela manhã, eu senti uma cólica. Mas, gente, era uma cólica absurda. Era tipo como se eu tivesse tendo um parto. Era isso. Porque era uma cólica com contração, com tudo. E aí eu disse: pronto, é agora. Eu tô perdendo, né? Mesmo, de verdade. E aí eu disse: não, vou voltar na maternidade pra saber como é que tá a situação aqui, né? Pra saber o que é que aconteceu e tal. E aí a minha sogra passou o dia trabalhando. E quando chegou a noite foi que ela me levou pro hospital, né? Quando a gente foi lá pra maternidade, a médica era outra médica. E aí a médica que me atendeu, ela disse: olha, mãezinha, eu não vou lhe enganar que as chances são poucas. Mas existe assim do seu bebê tá bem, de não ter acontecido nada, de ele ter sido tardio apenas no desenvolvimento. Fique calma, seu bebê vai nascer, não se preocupe. E, gente, ela conversou comigo, era muito mais do que isso, mas eu me lembro de poucas coisas. Mas ela trouxe uma paz tão grande pra mim, tão grande. Ela parece que confortou a minha alma, o que eu tava sofrendo, o quanto eu tava triste, quanto ninguém entendia, o quanto ninguém apoiava.
As pessoas não compreendem o que é um aborto, o que é uma perda. Elas acham que é como perder um clipe de papel, sei lá. Que elas acham que é como você esquecer uma caneta na escola. Não é. Elas não compreendem que o aborto é a morte de uma vida que você estava gerando, que você estava desejando. E quando você perde um bebê dessa forma, elas não entendem o quanto você está sofrendo, elas não compreendem por que você está sofrendo. É a vontade de Deus, é o que você mais escuta. Gente, eu sempre quis a vontade de Deus na minha vida, nunca pensei diferente disso. E não estava pensando diferente ali. Mas eu não queria ouvir isso, eu queria ouvir apenas que estava tudo bem, que ia passar, que era só mais uma fase, mas que iria passar. Eu não queria ouvir que eu não tinha direito de sofrer, porque eu ouvi isso, que eu não tinha direito de sofrer porque era recente, era um feto, não era nem um bebê. Então eu não tinha direito de sofrer, eu não tinha direito de chorar, eu não queria ouvir isso. E aí quando aquela médica conversou comigo daquela forma, ela me acalmou de uma forma tão grande. Eu tava querendo tanto aquele bebê, e aí quando ela conversou comigo, parece que tudo passou. E aí, ela foi a única que me medicou. Ela foi a única que me encaminhou para fazer uma medicação. Ela pegou e disse: olha, você vai fazer uma medicação agora no soro, que vai ajudar, vai parar o sangramento, vai parar a cólica, e que vai te ajudar. Você vai ficar bem e seu bebê vai ficar bem também. E se Deus quiser, seu bebê vai nascer aqui na maternidade comigo. E, gente, mesmo que eu tivesse perdido realmente o bebê, naquela hora eu saí dali bem. Eu saí tranquila, eu saí em paz, porque o que ela conversou comigo me trouxe conforto. E eu não sofri mais. Eu digo pra vocês que eu não chorei mais, eu não me aperrei mais. Ainda era difícil, mas não houve tristeza, não houve aquela sensação ruim. Aquela maternidade que eu tava também não tinha ultrassom, máquina de ultrassom. Só que ela dava plantão em outra maternidade na cidade de Natal, na Zona Norte. E ela disse: olha, essa maternidade aqui, isso era um sábado. Ela disse: olha, essa maternidade aqui, ela tem ultrassom. E aí você vai lá pra você ver, faça tudo, você chegue lá. Não era do meu bairro e ela só atendia gente do bairro lá, né? Eu consegui um comprovante de residência, como eu morava naquele bairro. E ela disse: olha, você vai lá, leve seu... Deu um jeito de ser atendida. Porém, ela não estaria de plantão no domingo, que era o dia seguinte. Mas que eu fosse, que era uma maternidade muito boa, que fazia ultrassom. E que lá ia poder ver o bebê, né? E dizer o que, assim, se a gravidez tinha parado ou se continuava evoluindo, né? E aí, eu fui pra casa mais confortada, dormi a noite inteira bem. Eu não tive mais dor também, gente. A cólica simplesmente cessou após a medicação que ela pediu, né, pra mim fazer. E eu fui no dia seguinte pra maternidade. Antes que vocês perguntem por que eu tive que esperar a minha sogra chegar à noite do trabalho pra me levar na maternidade. Porque, como sempre, o meu marido estava bebendo e ele me deixou sozinha, gente. Ele nesse aborto, nisso que eu passei, ele me abandonou sozinha, pra mim sofrer sozinha. Ele não foi capaz de um gesto de gentileza, nem assim com o próximo, nem me tratando assim como mulher dele, fosse com qualquer outra pessoa. E aí quando falou que eu falei que eu queria ir na maternidade pra ver e tal, pra ver, né, gente, o que tinha acontecido depois daquele saquinho ter saído. Ele disse: ah, pra quê? Eu vejo muita gente aí que tem aborto em casa, não precisa de ir pra médico, não precisa de coisa nenhuma. Tanto é, gente, que quando eu fui pro médico no dia seguinte, foi constatado que eu tava com infecção já, devido ao tempo que eu fiquei com esse aborto evoluindo e não expeli completamente. Então já estava apodrecendo dentro de mim. E foi muito difícil passar por tudo isso e não ter apoio. Então ele ele mesmo tendo carro, meu marido tinha carro, hoje ele não tem, mas na época ele tinha um carro, ele poderia ter me levado, mas todas as vezes que eu fui pro médico com a minha sogra, pagando Uber, porque o meu marido não foi capaz de me levar nem no médico.
Ele só bebia. Foi a forma dele lidar com as coisas, foi beber todos os dias. Quando eu cheguei na maternidade, eu fui atendida, eu consegui um comprovante de residência de lá, né? E fui atendida, graças a Deus. Fui pra sala da médica. Quando eu entrei na sala da médica, ela fez o toque em mim e disse que o meu colo do útero já estava fechado. A médica anterior tinha dito que ele estava semi-aberto, mas dessa vez, quando ela fez o toque, ela disse que já estava fechado, né? Acredito que foi por conta da medicação que a médica passou pra mim não parar o sangramento e tal. Não sei, né? Se foi isso mesmo. O que eu sei é que ela pediu pra que eu fosse fazer a ultrassom. E quando eu fui fazer a ultrassom, o médico disse: olha, ele não falou comigo durante o período todo da ultrassom. Aí quando terminou, ele pegou e disse: olha, realmente você vai ter que fazer a curetagem, porque houve um aborto, né? Um início de aborto, porém, você não expeliu o feto, apenas o saco gestacional, no caso a placenta. O feto continua no seu útero e tem alguns pedaços, né? E aí eu acredito que vai ser necessário você fazer a curetagem sim. Aí ele me entregou a ultrassom e eu voltei para a sala da médica. Quando eu cheguei lá, a médica, ela tava olhando uns exames. E quando ela olhou o meu, né? Ela disse: olha, realmente foi constatado o aborto. Foi um aborto, eu não sei nem quem se quadra. Na hora ela disse que foi um aborto retido porque o feto ficou. Mas que em parte, saiu parte, e não saiu totalmente. Saiu, no caso, a placenta, né? Mas o feto ficou alojado dentro do útero. E que seria necessário uma curetagem. E que também eu precisaria começar a tomar uma medicação. Ela veio um antibiótico bem forte. Porque pelo tempo que a minha gravidez estava ali, eu estava tendo um aborto, e de acordo com que o aborto evoluiu, foi causada uma infecção, porque estava muito tempo esse aborto evoluindo sem o tratamento, né? Sem ter o tratamento. Então, estava apodrecendo já dentro de mim. Já se passavam o quê? Uns 5 dias, 6 dias que eu estava com o aborto, com o feto morto dentro de mim, porque desde o início ele estava morto já. Desde quando não escutou os batimentos cardíacos, já era morte fetal. Mas não tinha sido constatada porque eles precisavam de mais tempo, por conta do tempo de gestação e tal. E aí eles me direcionaram para a sala de exames. Eu fiz exames de sangue para poder fazer a curetagem. Depois que eu fiz os exames de sangue, eu fui tomar um banho, que eles me deram um roupão para tomar um banho e tirar todas as peças assim de roupa e tal, né? E joia, o que eu tivesse usando na hora. E fui colocar o acesso. Gente, que agulha grande. Eu ainda não tinha eu ainda não tinha visto uma agulha tão grande. Mas a agulha era isso aqui, gente. Não ficava isso aqui dentro da pessoa não, sabe? A agulha era só pra furar. Aí quando furava, ela tirava a agulha e ficava só aquele caninho aqui dentro. Ai, me deu uma aflição aquela agulha. Mas era isso. Eu já tava bem conformada, mais conformada, né? E teve outra menina lá, que tava lá, que também teve um aborto. E ela também faria a curetagem junto comigo. E ela teve o aborto dela por conta de uma raiva que ela teve, uma discussão que ela teve em casa. E depois que ela teve essa discussão, ela começou a sangrar. E ela já tava com bem mais tempo que eu. Ela já estava com 3 meses de gestação quando aconteceu o aborto. E a gente conversou um pouco antes de entrar na sala, né, no centro cirúrgico. Era pra mim ser primeiro que ela, só que como eu tinha ingerido de manhã, eu não sabia, eu tinha tomado um suco, então eles precisariam que eu ficasse mais tempo em jejum, então ela entrou primeiro que eu. E quando ela entrou, eu fiquei já na parte de fora do bloco cirúrgico, já na cadeira de rodas, toda com sacada, com touquinha na cabeça, aquele saquinho nos pés, pronta pra entrar no bloco cirúrgico, esperando ela sair. E quando ela saiu, gente, ela já saiu chorando, de dor, gritando mesmo. E aí, quando eu entrei no bloco cirúrgico pra fazer a minha curetagem, o médico olhou assim e disse: olhe,
vamos fazer o seguinte. O médico não, foi uma médica, foi uma doutora. O médico foi o que fez a curetagem. A doutora anestesista que falou comigo. Ela disse, olha, vamos fazer o seguinte, mãezinha. A menina que saiu agora, ela tomou anestesia geral. Porque geralmente é a geral pra fazer curetagem. E quando ela acordou gritando de dor, porque o colo do útero dela tava fechado. E no que ela acordou, a medicação não teve tempo ainda de fazer efeito, e enfim. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a sua anestesia uma hack. E aí, ela fez a anestesia em mim, ela fez a hack, né? E demorou um pouquinho pra fazer efeito, mas fez efeito. Graças a Deus, eu fiquei sem sentir completamente da barriga pra baixo. Foi quando o médico chegou. O médico entrou na sala e começou a fazer o processo de curetagem, né? Gente, eu lembro que, eu acho que meu colo do útero tava tão fechado, que eu me lembro que eu subi e descia na maca, assim, ó. Eu te juro, ele fazia as coisas lá e eu balançando na maca, como se ele tivesse saculejando mesmo, sabe? E é um tempo todo a médica perguntando, falando comigo, e ela dizendo, olha, tá ótimo os seus sinais, tá ótimo, da menina aqui deu uma alterada, mas o seu tá ótimo. E o processo todo passou, até que no final, gente, eu sempre tenho hemorragia. Isso aconteceu em tudo na minha vida. No final do processo lá, o rapaz me aplicou uma injeção, um enfermeiro. Ele disse, olha, essa injeção tinha a médica anestesista, o médico e 2 enfermeiros com ele na sala. Aí o enfermeiro pegou e disse, olha, essa injeção aqui é para possíveis hemorragias. Ele aplicou na minha perna. Eu não tava sentindo. Ele avisou o que era, mas eu não tava sentindo. Com um tempo depois, ele veio e não me avisou, mas eu vi que ele aplicou outra injeção do outro lado. E depois, depois de um tempo, foi que eu soube o que era, que ele tinha aplicado outra injeção pra conter hemorragia, porque eu tava realmente tendo hemorragia de novo. Eu tava sangrando bastante e não tava conseguindo conter a hemorragia. Depois do processo todo terminado, o médico foi embora almoçar junto com a médica. Gente, o tempo todo enquanto eu tava ali acordada, eles falavam de comida. E depois que terminaram ali o processo, foram-se embora comer e só ficou só eu e o enfermeiro. Somente eu e o enfermeiro. Gente, esse homem me pegou nos braços. Vocês acreditam? Eu pesada, que só o troço, não conseguia mexer um dedo mindinho. Aí ele pegou minha perna parecia que tava jogada. Tirou de cima daqueles ganchinhos que elas ficam assim em pé, né? Tirou dali, jogou assim, me deu banho, né? Eles deu um banho lá na sala mesmo, colocou um lençol lá no meio das minhas pernas. Depois me pegou no colo, me jogou lá na maca. Me pegou no braço assim, e me jogou, botou em cima da maca. E me empurrou até a porta, assim, da sala de cirurgia. Eu fui pra outra sala, onde eles ficam esperando a gente começar a mexer as pernas, mulher, me esqueci. E aí, ela disse, olha, se você conseguir mexer o dedo, você vai poder ir pro quarto. E é porque faz tempo, a pessoa fica assim, ó, tentando lembrar das coisas, porque faz tempo. Oi! Oi, meu amor. E eu fiquei um maior tempão lá esperando que eu conseguisse mexer um dedo pra poder ir pro quarto. Quando eu mexi o dedo, foi que veio o maqueiro, gente. Olha, é porque faz tempo a pessoa se confunde todinha. Eu me lembrei agora porque eu falei assim do maqueiro. Aí eu me lembrei que eu não fui de imediato assim que saí do bloco cirúrgico pro quarto. Primeiro, eu fui pra essa sala que fica do lado do bloco cirúrgico, onde a gente fica em observação. E eu fiquei lá até conseguir mexer os dedos. Quando eu consegui mexer o dedinho do pé, dos 2 pés, tem que ser dos 2, não pode ser só um. Quando eu comecei a sentir mexer os dedinhos dos 2 pés, aí foi que eles me levaram lá pro quarto, né? E quando eu tava lá no quarto, gente, depois não, antes do médico vir, bem antes, quando a anestesia começou a passar o efeito. Assim, começou a passar em parte, porque quando o médico chegou, eu ainda não conseguia mexer minhas pernas, de levantar, de fazer o que acontecer. Eu comecei a sentir que tava passando, porque eu comecei a sentir formigar. E nessa hora, eu comecei a sentir dor. Eu comecei a sentir tanta dor, era dor. Gente, era uma dor que eu não acreditava que estaria acontecendo aquilo comigo, porque era muito forte. Menina, era uma dor, parecia que eu tava morrendo. Eu
não sei nem explicar o quão doía aquilo. Mas aí foi que eu descobri depois, quando eu fui fazer a ultrassom depois, né, disso, que era por conta das varizes uterinas, que eu tinha 2 varizes bem dilatadas após a curetagem, né? Então, machucou, doeu pra caraca. E o médico não tinha deixado prescrito nem medicação pra mim. Aí eu chorando lá, agonizando. Por isso que eu disse a vocês, eu expliquei no vídeo de maternidade que eu ia levar por conta de uma situação que eu havia passado, né? Eu agonizando lá de dor. E os médicos, o médico no caso, não tinha prescrito nenhuma medicação pra dor. E aí as enfermeiras não podiam me medicar porque não tinha nenhuma medicação pra dor, porque não tinha prescrito. E eu chorando, e eu dizendo, meu Deus, eu queria ter... Gente, nesse dia... Olha, foi uma coisa, parecia que eu ia morrer. Sério, a dor era insuportável, Numa escala de 0 a 10, eu dava 11. E aí, a menina que tava do meu lado disse, mulher, eu só tô com uma cólicazinha. Aí eu, meu Deus do céu, por que isso tá acontecendo comigo? Por quê? E eu chorando, e as lágrimas desciam e eu não podia me mexer. Eu tava lá paralisada, da cintura pra baixo, sem poder me mexer, com a dor insuportável. E não podiam me medicar. Quando me viram soluçando aos prantos e já desesperada demais, foi que eles vieram e aplicaram uma medicação na veia, que graças a Deus fez efeito rápido. E, gente, no que começou a passar... eu relaxei, parecia que eu ia, tá? Tudo paz e amor. O problema foi só aquela dor. E nisso, pouco tempo depois o médico chegou, né? Que ele só apareceu depois, aquele sem futuro. Chegou, aí explicou o que tinha acontecido com a menina. E depois disse o que tinha acontecido comigo, que eu teria que ficar por conta da anestesia hacker. E eu fiquei no hospital até o dia seguinte de manhã. No dia seguinte de manhã eu recebi alta. Gente, depois disso aí, eu tive um pouco de tontura na hora que eu me levantei. Não tive dor de cabeça, graças a Deus. Eu comi bem à noite. Eles trouxeram uma sopinha, a sopinha tava até gostosa. Eu comi bem à noite. E tudo se passou normalmente. Eu dormi a noite inteira, passou-se a dor. Depois da medicação, eles ficaram me medicando sempre, então não voltei a ter dor. E no dia seguinte de manhã eu fui receber alta. Depois que eu saí do quarto do centro cirúrgico, antes de passar anestesia, antes de aparecer médico, o meu ex-marido foi lá. Ele conversou comigo e tava bem diferente. Ele viu que o negócio era sério mesmo, que não era brincadeira. E passou-se. No dia seguinte, quando eu já estava em casa, gente, após tudo isso, quando eu recebi a alta que foi pra casa, eu tava muito triste ainda por eu ter perdido meu bebê. Eu tava muito triste, mas o que me entristecia mais era a atitude das pessoas, sabe, comigo. As palavras dela, quando elas vinham e não davam valor ao meu sofrimento, quando elas queriam diminuir o que eu tava passando. Então isso me deixava mais triste do que o aborto em si. Mas foi difícil superar, eu fiquei com aquela vontade, não que um filho cobrisse o outro, mas eu queria engravidar porque eu queria passar aquele sentimento, eu queria uma alegria na minha vida. E demorei até para engravidar novamente, e quando eu engravidei do Gabriel eu tive a sensação de realmente estar curada daquela dor. Mas até hoje eu imagino como teria sido meu bebê, eu imagino como teria sido o sorriso dele. Ele, se fosse menino, ele já tinha nome. Se fosse menina, ele também já tinha nome. Então, ele foi desejado, ele foi amado, ele foi querido por mim. E o que mais me doeu após esse processo de aborto foi as pessoas. Foi as coisas que as pessoas falavam, o julgamento das pessoas, a atitude das pessoas. Isso que realmente me doeu, me magoou bastante. Bom, gente, mas no resumo é isso. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, eu acho que o vídeo ficou enorme. Então eu não quero começar mais nada, mas
Se vocês quiserem saber de algum detalhe, de alguma coisa, vocês deixam aqui no comentário que eu digo pra vocês. Então é isso. Um beijão, até o próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Novamente, reforçando. Ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Deixa um comentário do coraçãozinho, deixa muito like pra mim. E se vocês tiverem alguma ideia de vídeo que vocês quiserem que eu faça, vocês colocam aqui embaixo também. E agora eu vou dar uma atenção pro meu príncipe, né, pai? Eu quero almoçar, mamãe, tá bom? Tchau!